Olá! Hoje nós vamos conversar sobre interações humanas, o sexto elemento do ser humano integral. E um dos componentes da interação humana pacífica, da maneira como concebemos no ser humano integral, é a comunicação não violenta. Esse tema se popularizou com o livro do Marshall Rosenberg, que trabalha os elementos, os aspectos de uma comunicação não violenta. Nós faremos aqui uma leitura do livro de Marshall Rosenberg. Uma leitura própria, individual. Cada pessoa é livre para fazer a sua leitura, a sua interpretação do livro, mas particularmente eu fiz um link entre esse livro do Marshall Rosenberg, de comunicação não violenta, e essa minha proposta do ser humano integral, especialmente no que a comunicação não violenta pode contribuir para as interações humanas pacíficas. É que o Marshall estabeleceu como requisitos primários, fundamentais, para uma comunicação não violenta, 3 elementos. O primeiro deles diz respeito à observação do fato. A observação do fato deve se dar de maneira não distorcida e de maneira imparcial. O segundo elemento, por ele levantado, é que nós devemos nos perguntar em toda comunicação qual o sentimento, qual a emoção que está envolvida no processo da comunicação. Porque a emoção e o sentimento, elas acabam colorindo a comunicação, dando vida à comunicação, ou direcionando a comunicação para outros territórios diferentes daqueles que estão na superfície da linguagem. Duas pessoas podem estar dizendo uma coisa, mas sentindo outra completamente diferente. As emoções envolvidas no processo de comunicação podem ser tão distintas do que está sendo falado que muitas vezes o resultado é surpreendente. Aparentemente as pessoas parecem ter concordado, aparentemente elas parecem estar numa conversa amistosa, mas as emoções que circulam subliminarmente, as emoções que perpassam a comunicação, são tão profundas, tão viscerais e tão diametralmente opostas ao que está sendo dito, que aquela conversa que parecia ser um acordo acaba redundando em uma grande controvérsia, em uma separação, em uma divergência incontrolável, incorrigível. Portanto, Marshall foi muito perspicaz quando estabeleceu que o segundo elemento da comunicação não violenta é percebermos as emoções envolvidas no processo da comunicação, tanto as nossas quanto as emoções do nosso interlocutor, daquele que dialoga conosco, daquele que nos escuta e daquele que nós escutamos. O terceiro elemento são as necessidades. Quais necessidades estão por detrás da comunicação? Os seres humanos se comunicam, os seres humanos falam, dialogam, entram em contato através da expressão verbal a fim de atenderem necessidades. É para atender necessidades que nós interagimos com outros seres humanos. E na interação comunicativa, que é quando trocamos elementos, permutamos valores, ideias, sentimentos, emoções, percepções, essa permuta ela é sempre direcionada, ela é sempre intencional. Nós nos comunicamos buscando atender uma necessidade, desde as necessidades mais banais até aquelas necessidades mais complexas, mais elaboradas, que envolvem
relacionamentos ou relações humanas duradouras, que já possuem uma história própria ou que envolvem grandes questões da vida daqueles que estão implicados naquela comunicação. E o quarto elemento da comunicação não violenta é o pedido. Aquilo que nós pedimos, aquele desejo que é colocado na mesa, aquilo que é expresso, aquilo que nós demandamos objetivamente do nosso interlocutor, seja através da linguagem verbal ou até mesmo da linguagem corporal. Pela linguagem corporal, mesmo sem pronunciar qualquer palavra, nós podemos estar demandando uma série de elementos, uma série de coisas. E aquele que está treinado nesses processos de comunicação, ele sabe perceber essa linguagem corporal, essa linguagem do não dito, aquilo que não é expresso em palavras, mas que está estampado na expressão fisionômica da pessoa que dialoga conosco, aquilo que ela demonstra no seu corpo, na sua posição, na maneira como ela gesticula, como ela se movimenta, ou seja, na sua atitude corporal. E também, em menor parte, com certeza, na ponta do iceberg, mas uma parte relevante, aquilo que é dito, aquilo que nós falamos, a maneira como nós falamos, o tom de voz que nós utilizamos para falar, as palavras que nós escolhemos para falar. Esses são, portanto, os 4 fundamentos ou 4 elementos levantados e pesquisados por Marshall Rosenberg no seu livro Comunicação Não Violenta. E o livro praticamente explora, detalha cada um desses elementos.